Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, onde teremos a nossa palavra nessa noite. Seja bem-vindo você que está aqui, seja bem-vindo quem está na internet. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. A palavra de Deus é vida para nós, amém? Adorar o Senhor é uma coisa maravilhosa. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom falar com Deus. Como é bom orar e saber que tem um Deus nos ouvindo. Eu vou falar a partir do verso 9. Daqui a pouco eu vou ler. Mas o texto, em suma, fala sobre duas pessoas que vão ao templo. E quem vai ao templo vai se encontrar com Deus. E quem vai se encontrar com Deus, espera-se que esse queira receber de Deus. Esteja aberto para ser lido por Deus, esteja aberto para receber inclusive repreensões da parte de Deus. Vir a um culto necessariamente não nos torna parte do culto. Estar nesse ambiente necessariamente não nos faz adoradores, porque adoração tem a ver com coração. A própria palavra do Senhor testifica, Jesus reafirmou que muitos adoram a Deus apenas de boca para fora. É quando ele fala, me adoram com os lábios, mas o coração está longe, distante. Isso é possível? Perfeitamente. Afinal de contas, isso também não acontece no nosso dia a dia. Você já esteve conversando com alguém falando alguma coisa contigo, mas você estava longe. A cabeça estava em outro lugar. Talvez por causa das suas preocupações, talvez porque você estava adiantando algum fato e a sua mente então não estava completamente voltada àquela pessoa com a qual você estava conversando. Então, quando nos achegamos para esse ambiente, a verdade é que nem sempre, quer dizer, nunca saímos como entramos. Nunca saímos como entramos. Porque ao ouvir a palavra de Deus e sendo transformado por ela, nós saímos melhores. Mas se nós entrarmos, ouvirmos a palavra de Deus e ela não fizer nenhum efeito na gente, o que acontece com a gente? A gente sai mais duro do que quando entramos. Então ninguém entra e sai da mesma maneira. Entrou e saiu do mesmo jeito, não tem como. Porque a palavra de Deus cumpre o seu propósito. E se houver resistência no nosso coração, saímos mais endurecidos. Em nome de Jesus, que todos aqui saiam mais amolecidos, amém? Impactados, não pela mensagem que eu vou trazer, mas por aquilo que Deus fala ao seu coração. Porque toda vez que pregamos a palavra de Deus, toda vez que lemos as Escrituras, nós temos uma expectativa, que é de Deus falar ao nosso coração. Usar quem está sendo instrumento para isso. Seja na pregação, seja na direção de um louvor, seja numa condução de uma reunião, seja numa condução de um tempo de oração, é uma oportunidade que a gente tem de receber da parte de Deus. Então, em nome de Jesus, ao entrar nesse culto, você de fato seja o adorador. Ao entrar nesse culto e na presença de Deus, você esteja de fato aberto para receber do Senhor. Seja aberto, inclusive, para ser repreendido. Porque em Hebreus 12 diz que Deus nos disciplina sendo nós os seus filhos, e disciplina para que a gente esteja mais perto dele. A disciplina de Deus não é para nos afastar. Por isso, nosso relacionamento com Deus precisa ser esse relacionamento de aproximação por meio do arrependimento, porque segundo as Escrituras, o arrependimento produz em nós vida. Culpa reproduz em nós morte. Remorso reproduz em nós morte. Mas quando a gente se arrepende, isso transforma em vida. Porque a Bíblia descreve que a tristeza, segundo Deus, é o arrependimento que nos conduz à vida. É quando a gente percebe a nossa caminhada e ao se encontrar com Deus, a gente diz, Senhor, confesso-te o meu pecado e peço para que o Senhor me conduza. Esse texto nos fala sobre isso. Lucas capítulo 18, verso 9. Fala de duas pessoas que vão ao templo com o mesmo propósito e elas fazem a mesma coisa no que diz respeito ao objetivo, ou seja, eles vão para o templo orar e eles oram.
Só que os resultados são diferentes. A maneira como eles oram é diferente. A maneira como eles se veem é diferente. E como que é importante essa percepção? E esse texto deixa isso para a gente. Ao olhar o contexto inteiro de Lucas 18, você vai ver que é um texto sobre oração. É um texto sobre busca da presença de Deus. Porque no primeiro texto aqui que a gente tem do verso 1, que aí na sua Bíblia talvez esteja o juiz iníquo, tem um comentarista, o Warren Wiersbe, que diz que é uma viúva exigente, porque é uma mulher que suplica aquele juiz resolver a causa dela, num tempo em que mulheres não tinham voz, num tempo em que viúva menos ainda, porque uma mulher que tinha o seu marido ainda tinha um marido para representá-la, a viúva não. Mas essa mulher é uma mulher insistente, é uma mulher exigente, vai à presença daquele juiz iníquo, insiste, até o ponto que ele chega e diz: eu vou atender essa mulher, pelo menos para ela me dar sossego. E aí há uma relação que Jesus diz: bom, sendo esse juiz um homem que não teme a Deus, respondeu uma mulher por sua insistência, imagina como Deus não responderá aos seus filhos que insistentemente pedem a Ele. Ele não está falando que Deus vai ser vencido pelo cansaço, mas é que Deus tem muito mais motivo para nos atender, porque nos ama e deseja o bem para nós. Então, se você fala com Deus a respeito das suas dores, se você fala com Deus a respeito dos seus sonhos, se você fala com Deus a respeito das suas preocupações, você tem um Deus que te ouve e te responde, um Deus que te atende, um Deus que se preocupa com tudo na sua vida. Do contrário, Jesus não te ensinaria a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você quer algo mais essencial do que o pão, do que a comida? Quem comeu hoje? Que bom, hein? Quem comeu muito? Que bom, hein? Quem comeu normal? Que bom também. Quem comeu pouco? Comida é uma bênção de Deus, e é um cuidado de Deus para algo que é essencial. Ele cuida de nós. O segundo texto que nós temos é esse texto do fariseu e do publicano. O terceiro texto é de um jovem rico, que o Warren Wiersbe vai chamar de um jovem desonesto, porque ele se aproxima de Jesus chamando ele de bom, mas na verdade será um termo que se referia apenas a Deus. Por isso que Jesus responde para ele: bom só há um que é Deus, e ele não reconhece Jesus como Deus. Ele é uma pessoa desonesta, porque quando ele olha para a lei, Jesus fala sobre a lei, fala sobre cumprir a lei, que é: não dirás falso testemunho, honrarás o seu pai e sua mãe, não cobiçarás. E ele diz: eu cumpro tudo isso. A verdade é que ninguém consegue cumprir tudo isso à risca. Mais uma vez, ele não é honesto. E quando Jesus coloca uma proposta para ele de seguir de fato, ele também não tem coragem de tomar uma decisão correta. Então ele se aproxima, ele faz a pergunta certa, ele tem a resposta certa, mas no final ele tem uma atitude errada. E o último texto que fala aqui é a cura do cego de Jericó, que o Warren Wiersbe vai falar de um mendigo determinado, porque ele é um cego que sabe da passagem de Jesus por aquele lugar, e ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia de mim. Algumas pessoas tentaram fazer o que é muito comum, que é calá-lo, e disseram: fica quieto, não grite, não chame, não incomode. Mas o que aconteceu? Jesus disse: quem é que está me chamando? Mande ele vir à minha presença. E quando chega na presença de Jesus, ele é curado. Vamos ler o texto, verso 9 ao verso 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então, aqui nós já temos o motivo pelo qual ele conta essa parábola. Havia um grupo de pessoas que confiava em si mesmo. Então ele vai dizer: porque se consideravam justos, ou seja, se consideravam corretos, certos, e desprezavam os outros. Então aí está um grande problema. Ele se considera justo, confiava em si mesmo e se achava superiores aos outros. Aí Jesus vai contar essa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. É uma expressão muito estranha para a oração, não é?
orava de si para si mesmo. É quase como quem fala sozinho, é quase como quem conversa com a própria alma, mas não no sentido positivo, negativo, porque ele não direciona essa oração a Deus, mas diz que é para ele mesmo. E ele começava a dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ou seja, sou melhor do que eles, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, e nem ainda sou como este publicano. Então imagina alguém do seu lado fazendo uma oração dessa no culto. Imagina, ó Deus, obrigado, porque eu não sou isso, não sou aquilo outro. Olha para o lado e diz assim: nem igual a isso aí, graças ao Senhor, né? Olha que coisa complicada. E ele vai dizer: jejuo 2 vezes. Então ele vai dizer o que ele não é, e agora ele vai dizer o que ele faz. Ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, diferente dele, estando em pé, é uma posição de oração. Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas o que ele fazia? Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício, seja favorável a mim, pecador. Aí Jesus vem com um fechamento, com uma conclusão: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí, você quer ser o exaltado ou o humilhado? Você quer ser o soberbo ou humilde? Vamos pedir ao Senhor para sermos humildes? Senhor, faça de nós humildes na tua presença, humildes em relação a outras pessoas, humildes dentro da nossa casa. Senhor, molde o nosso espírito, o nosso caráter, para que a gente seja parecido com o Senhor, para que a gente seja humilde, quebrantado, que o nosso coração não seja assaltado por soberbas, invejas, engrandecimentos. E o pior de tudo, não sejamos assaltados pela sensação de que somos melhores e suficientes no que diz respeito à nossa vida espiritual. Como carecemos do teu sangue sobre nós, Jesus. Como carecemos do perdão do Senhor, ó Deus. Como carecemos das tuas misericórdias sobre nós. A nossa justiça de nada vale. A tua palavra diz que são como trapos sujos, são como trapos que não servem, panos que não têm serventia alguma, a não ser para ser jogado no lixo. Mas quando revestidos pela justiça que vem de Cristo, sabemos que não só estamos redimidos e santificados, mas estamos redimidos e santificados ao ponto de termos livre acesso ao Santo dos Santos. Não precisamos ficar longe como esse publicano ficou. Podemos entrar no Santo dos Santos, porque temos o perdão da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Humildade. Jesus falou em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É muito interessante que aprender de Jesus e ser como Jesus, manso e humilde, traz descanso, traz tranquilidade, traz alívio. A partir do momento que parece que a gente não precisa mais se defender, se autoafirmar, a gente entende quem nós somos, entendemos ainda mais quem nós somos em Cristo. Essa humildade parece provocar em nós, então, descanso, tranquilidade, porque sabemos que tem alguém cuidando de nós. Ter essa mentalidade muda tudo nas nossas decisões e na maneira como nós vivemos. Em Lucas 14:11 está escrito: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E ainda, escrito em 1 Pedro 5, versos 5 e 6, semelhantemente, vós jovens,
sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente ou poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Na versão que eu tenho aqui diz, para que em seu tempo vos exalte. A parábola fala sobre duas pessoas. Um é fariseu e o outro é publicano. Um é religioso, e não pense que é aquele religioso, como a gente fala hoje, né? Camarada ali é o tremendo de um fariseu. Naquele momento ou naquele tempo não é um xingamento, pelo contrário, é um elogio. Ser fariseu significava que você era estudioso, letrado, profundo, entendia as escrituras, levava a lei de Deus a sério, tão a sério que chegava ao ponto de exagerar no cumprimento. Daí vinha soberba, daí vinha a sensação de engrandecimento de que era melhor do que os outros, porque eles de fato se esforçavam para serem obedientes a Deus. O problema é que no meio do caminho eles perderam a referência, passaram a achar que podiam ser perfeitos aos olhos de Deus apenas com os esforços deles. Aí eles caíram naquilo que é péssimo, que é a soberba, e onde está escrito: Deus resiste aos soberbos. Você pode ser uma pessoa muito honesta, mas se for enchido de soberba, ou se for cheio de soberba, a palavra de Deus diz que Deus te resistirá. Você pode ter excelentes ideias, mas se as suas ideias for ornamentadas com soberba, de nada adiantará. É isso que 1 Coríntios 13 vai ensinar, que não adianta o que você faça, mas se no seu propósito não houver amor, e aqui não é um mero sentimento, tem a ver com boa intencionalidade, tem a ver com desejo de fazer o bem, tem a ver com desejo de abençoar os outros e não autoengrandecimento. Porque até para fazer o bem, eu posso estar pensando não no outro, mas pensando em mim. Pensando na minha própria exaltação, pensando no meu próprio engrandecimento, ou quem sabe até pensando no versículo bíblico, porque o generoso prosperará. Tá certo, é Bíblia, é verdade. Contudo, a minha motivação ela está um pouco danificada, porque eu não estou conseguindo ter alegria no simples fato de proporcionar algo bom a alguém. Eu estou sempre mirando naquilo que vai ser devolvido a mim. É fácil viver sem pensar numa recompensa? Não é. Isso acontece até mesmo dentro da igreja. Isso acontece em ministérios. Isso acontece dentro de casa. Filhos rapidamente aprendem a dizer: eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, então eu acho que eu mereço jogar videogame, mereço ganhar um biscoito, mereço ganhar um dinheiro, mereço. Então a gente tem essa coisa. E até ministerialmente, na igreja, isso acontece. Alguém serve a Deus, ou seja, é para Deus, está fazendo para a glória de Deus, mas, poxa, ninguém me reconheceu e eu estou frustrado, decepcionado, porque eu trabalho, me dou tanto e ninguém me elogiou. Perceba, não que eu não ache que elogios não tenham seu lugar, não que eu não ache que é importante engrandecer e elogiar alguém. A pessoa é que se vire, como é que vai fazer isso no coração dela, certo? A gente não pode deixar de reconhecer o que uma pessoa faz de bom, falando assim: não vou falar nada não, porque vai ver que ela cresce demais, né, fica soberba. Ela é que tem que aprender a lidar com elogios. Isso é uma importante tarefa, é uma questão importante da maturidade. O que fazer com elogios? Porque os elogios podem inflar a gente demais, né? Alguém já foi criticado na cara? Já? É ruim, não é? Alguém já foi elogiado na frente de outras pessoas? É bom, mas é desconcertante também, não é? Você não sabe, a gente não sabe lidar com isso, ainda mais cristão, não sabe se agradece, não sabe o que faz. Eu aprendi a agradecer, elogiou, agradece, né? Mas lide com isso dentro de você. Até porque a mesma pessoa que te elogiou,
outro dia ela pode te criticar. E não há nada de errado nisso, porque nem sempre a crítica é ruim. A crítica faz muito bem para a gente. E como é bom quando a gente tem relacionamentos que podem ser transparentes assim, que a pessoa está pronta para te elogiar e ela está pronta para te puxar a orelha, né? Quem já teve a orelha puxada sabe que dói, mas te põe no caminho, põe, não põe? O menino está andando para lá, puxa ele na orelha para você ver se ele não vai endireitar o caminho. Às vezes Deus faz isso com a gente, dá um puxão na nossa orelha e a gente, opa, a gente chega no lugar. Então temos aqui um fariseu e um publicano. O fariseu, esse é um homem com, como eu disse, com bastante coisas positivas. Você vai ver na palavra de Deus várias vezes fariseu aparecendo, em algumas situações sendo chamados de hipócritas pelo próprio Jesus, devido ao fato de ensinarem uma coisa e fazerem outra, ou terem uma segunda questão escondida. Um fariseu, por exemplo, chamou Jesus para poder jantar na sua casa, mas ali tinha uma mulher, e é uma mulher que não parecia ser das melhores reputações. Aquela mulher chora aos pés de Jesus, limpa os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, e ele lá no coração dele critica Jesus, mas externamente ele está um lorde, né? Parece que estava fazendo legal o jantar, mas Jesus lê o coração e percebe que aquele homem não estava sendo sincero na sua conduta. Você vai ver fariseus, por exemplo, também alertando Jesus sobre as intenções de Herodes. Olha, sai daqui porque Herodes está a fim de matar você, melhor você sair. Então tem essa participação aqui dos fariseus. Agora, um ponto que mancha, né, os fariseus é a questão da hipocrisia, que é muito forte, e outra questão é o forte conhecimento que eles têm, erudição, mas que essa erudição, ao invés de levá-los a Deus, se tornou um empecilho, né? O próprio Paulo vai falar dos seus irmãos, dizendo o seguinte, que eles têm boa intenção, mas estão longe. Eles têm, de fato, um desejo de fazer o que é certo, mas estão errando feio. Então eles querem, de fato, ser obedientes a Deus, mas não sabem ainda fazer de forma correta. O próprio Paulo viveu isso na pele, porque Paulo foi um perseguidor da igreja, imaginando que estava fazendo um bem para o reino de Deus, mas na verdade ele estava perseguindo os filhos amados do Senhor. Aí você talvez conheça a história. Jesus apareceu para Paulo, Paulo ficou cego, Jesus falou com ele, enviou um homem chamado Ananias, que abriu sua visão, e a partir dali a vida dele foi transformada, ele foi aprendendo cada vez mais sobre Jesus Cristo. É quando não só os seus olhos físicos foram abertos, mas os seus olhos espirituais. Não tem melhor cura do que essa, que é a cura espiritual. Esse fariseu, então, ele se propõe a orar. E quando ele ora, ele faz algo muito errado, que eu comentei na leitura do texto. Ele ora de si para si mesmo. Ele não direciona a oração a Deus e começa a fazer altos elogios e não percebe quem ele é. O Warren Wiersbe vai chamar esse homem de fariseu enganado, porque ele se engana em relação à oração. Ele ora para si mesmo ao invés de orar a Deus, perdeu o propósito da oração, fez uma oração para si mesmo. Ele está enganado em relação à sua maneira de viver, os seus próprios pecados. Ele não se reconhece. Ele está enganado ao achar que ele cumpre a lei. E ele está enganado com relação ao seu companheiro de culto, porque ele julga o publicano. Então ele ora de si para si mesmo e começa a dizer: graças te dou, Senhor, porque eu não sou roubador. Mas fariseus roubavam constantemente a glória de Deus. Constantemente. É quando Jesus falava que, quando fosse jejuar, que eles não saíssem pelas ruas com cara de jejum. Olha só o que eles faziam, entendeu? Eles
eles entravam num jejum, numa consagração, e eles já tinham um aspecto para apresentar para as pessoas, para que quando as pessoas vissem, falassem: aquele camarada ali está jejuando. Aí Jesus disse: está errado. Vocês já receberam. Se vocês esperavam receber isso, já receberam. A mesma coisa ele fala da oração. Não adianta vocês orarem nas praças esperando o reconhecimento das pessoas. Porque se é isso que vocês esperam, quando as pessoas reconhecerem vocês, a oração de vocês já foi respondida. Mas o que vocês disseram para Deus não serviu de nada, porque não era o que estava no coração de vocês. Aí depois ele fala que ele não era injusto, mas ele é injusto. Porque no meio daquele culto ele está julgando um irmão seu. Esses dias aconteceu no chat do nosso culto aqui online. Quem está online aí, Deus abençoe a sua vida. Continue com a gente. Aconteceu no chat. Alguém disse assim: eu sei que não devo julgar, mas julgou. Eu falei assim: eu sei que não devo julgar, mas olha só, ele falou alguma coisa lá. Pronto. Julgou. Perceba. Às vezes a gente desconecta o que a gente acredita, o que a gente professa, com aquilo que deve ser. Então, às vezes a gente quer justificar a nossa vida por parâmetros errados. Depois ele fala que ele não é roubador, ele não é injusto e ele não é adúltero. Mas se você for ver nas conversas que Jesus tem com fariseus, o que eles vão ser acusados é de adulterarem a palavra de Deus. Ao ponto de ter um ensino lá que talvez é um pouco estranho quando você lê na Revista Atualizada, quando ele diz assim: o que um familiar venha precisar de mim, isso é racar ao Senhor. Ou seja, isso é oferta ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte: o que eu tinha para poder te ajudar como meu familiar, você está passando dificuldade? Pois é, o que eu tinha para te dar, eu já entreguei de oferta para Deus. Então não dá para te ajudar não. É ali uma crítica. Porque, na verdade, o que eles estavam fazendo era desviar da responsabilidade de cuidar dos seus, com uma suposta ação piedosa de trazer uma oferta ao Senhor. Então ele vai criticar os fariseus de adulterarem a palavra de Deus. E o que é adulterar a palavra de Deus? É dar o nosso próprio significado. Há muitos significados errados que as pessoas estão dando e muitas maneiras erradas de interpretar a Bíblia. Por exemplo, quando se diz que Deus não faz acepção de pessoas, estão interpretando isso no nosso tempo de forma errada, achando que então que como não faz acepção de pessoas, não tem regra alguma, não tem parâmetro nenhum, não tem princípio nenhum, todos são bem-vindos. Há alguns pontos a considerar nessa palavra, tá? A acepção de pessoas fala sobre pré-julgamento, fala sobre você falar para qualquer pessoa da palavra de Deus sem ver, seja lá qual for a condição da pessoa, mas necessariamente não está aplicando ao crente, ao que se converteu e ao que quer viver de forma errada, de uma forma que Deus reprova. Então tem que saber interpretar. Então temos muitas coisas sendo adulteradas no dia de hoje. Por exemplo, uma pessoa que me pediu para poder fazer um trabalho para ela de conclusão de um ensino, de uma faculdade teológica, uma questão de línguas lá, pediu para que eu traduzisse e fizesse a tradução das 10 frases em grego e colocasse a classificação de cada uma dessas palavras, e perguntou quanto que eu cobrava. Eu disse: olha, não faço esse tipo de serviço, por isso não cobro. Segundo, se é uma atividade que vale nota, eu acho que você não devia fazer isso. E veio com uma enxurrada de argumentações, mesmo confessando por diversas vezes, porque eu falei: olha, o erro de um não pode justificar o erro seu. Então a pessoa disse: então eu sei que não justifica o meu erro, mas olha só. Aí começou a falar, e achou que assim tudo bem. Então a gente adultera para o nosso próprio prazer. A gente adultera para poder se encaixar no que a gente entende que é verdade. A gente adultera tentando encontrar ali algo que possa fazer sentido para a gente. Só que a gente precisa fazer o contrário. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. E ele não fazia isso. Ele adulterava.
No anseio, talvez, de servir a Deus com suas próprias forças, ele começa a dizer: jejuo quantas vezes por semana? 2. Sabe quanto que a lei mandava jejuar? Apenas 1. E ele jejuava uma vez, não por semana, tá? Desculpa, por ano. Então ele jejuava 103 vezes a mais. Esse cara era um campeão espiritual, não era não? Tem gente que se sente assim. Então ele quase que se sente no direito de fazer exigências a Deus. Afinal de contas, ele fazia jejum 2 vezes por semana. E depois diz que ele também dava dízimo de tudo quanto ele ganhava. Para a gente entender isso aqui, é mais ou menos assim. Como que isso seria hoje? Tá? Lá a referência no Antigo Testamento, Novo Testamento, é que você deveria dar dízimo das coisas que você tinha, dos seus produtos, da sua produção, mas da hortelã e do cominho, por exemplo, eram coisas que não precisavam dar. Para a gente tentar fazer uma ideia hoje, é mais ou menos assim: você ganha um presente de aniversário, a pessoa te deu uma camisa, você diz assim aqui: quanto custou essa camisa? Aí a pessoa: não, que pergunta delicada. Não, é porque eu preciso dar o dízimo dessa camisa. Mais ou menos isso. Então dava o dízimo criteriosamente de tudo como obrigação, e achava que com isso, então, ele estava cumprindo completamente a lei. Engano, engano, engano. Porque depois o que a gente vai ver é a outra oração. E a outra oração é do publicano. O publicano é aquele que está consciente de que ele é um homem sujo. O publicano era um cobrador de impostos, e geralmente judeus que eram contratados por romanos, e os outros judeus ficavam com raiva desses cobradores de impostos, porque era cobrando do seu próprio povo. E via de regra, não necessariamente tinha que acontecer assim, mas na maioria das vezes esses publicanos eles cometiam um erro de cobrar a mais, porque como questão de imposto, nem todo mundo pagava direitinho, então alguns tinham que pagar mais para poder cobrir os que não pagavam, sem falar que rolava aquela propina, aquele dinheiro extra. Então os publicanos eram mal vistos, e os publicanos tinham uma tendência a não ser religiosos, e de fato esse está nessa categoria, porque ao chegar no templo, o que ele faz? Ele não fica no lugar de oração como o fariseu, diz que ele fica distante, ele fica longe. A sua posição em pé é a posição que todo mundo ficava para poder orar, mas a sua cabeça baixa, pois ele nem ousava olhar para o alto, mostra o seu reconhecimento de quebrantamento e de quanto ele era inferior a Deus, e como ele não tinha qualquer capacidade de olhar para o alto para falar com Deus. É como quem chega culpado e chega com a sua cabeça baixa, pronto para ter uma bronca, pronto para ser repreendido, pronto para ser corrigido, e ele chega de cabeça baixa, e ele, quando faz a sua oração, ele ainda bate no peito. Aqui é onde o corpo fala, é onde ele começa a bater no seu peito, e era comum naquele tempo, como quem dissesse: todo mal, tudo que há em mim de que não presta, vem daqui de dentro, é do coração. É quando Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. A boca fala o que está cheio, o coração. Então ele diz: a maldade está aqui dentro. Eu não consigo reconciliar o que está aqui dentro. Então ele bate no seu peito e começa a dizer: Senhor, só essa frase, sê propício a mim, pecador. Numa frase tão pequena, ele reconhece que existe um Deus que está acima dele, que ele não chama de meu brother, ele não chama de meu parceiro, ele não chama de você, mas ele chama de Senhor. Então ele entende que Deus está acima dele. Numa frase tão pequena, ele reconhece que ele é pecador. No final ele diz: a mim, pecador. E ao olhar para o Senhor e ao olhar para ele, pecador, ele sabe que não dá para ter uma interação, a não ser que aconteça uma remissão. Por isso que ele usa o termo propício, que vem de propiciatório, que era onde se fazia as purificações. Então quando ele diz ser propício, ou em outras versões já vai aplicar como favorável, é que Deus venha realizar nele a justificação que ele não pode resolver, que ele não pode realizar, e ele pede: Senhor, venha com a tua justificação sobre mim, para que eu seja aceito por ti. Complexo, não é? Uma oração tão pequena. Senhor, seja propício a mim, pecador. Então esse homem humilhado, esse homem quebrantado, esse homem possivelmente cheio de pecados práticos, aqueles pecados que a gente vê: olha o que ele fez de errado, olha o que ele fez de errado, olha o que ele fez de errado.
O fariseu não, o fariseu parecia um cara certo, parecia uma pessoa íntegra, parecia uma pessoa que sempre fazia o que era direito, assim como um jovem rico, que a gente falou aqui, seria membro tranquilo de nossas igrejas com tranquilidade, porque a gente não vê lá dentro o coração, o estereótipo está bonitinho. Mas Jesus vai encerrar dizendo: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa. E ser justificado é quando Deus nos declara justo. Nós não somos perfeitos, nós não somos justos, mas ele fala assim: eu te declaro justo. É uma declaração, baseada em quê? Baseado na justificação que veio a partir do sangue do Cordeiro. Propiciação, purificação. Então ele vai dizer: este voltou para sua casa justificado, e não aquele. Olha como é que as intenções do coração, olha como que aquilo que está dentro de nós é muito mais significativo do que simplesmente o que a gente aparenta ser. É esperado que a humildade de dentro seja revelado para fora, certo? Mas nem sempre um estereótipo humilde revela uma humildade interior. Por isso Jesus diz: aprendei de mim e sejam humildes de coração. Vamos orar para Deus dar humildade para a gente? Vamos agradecer a Deus, como o pastor Tiago nos trouxe. Vamos agradecer a Deus pela purificação que nós temos em Cristo Jesus. Talvez você que está aqui ou alguém que esteja na internet se sinta assim, cheio de pecados, cheio de mazelas, e até diz: como é que Deus vai me amar, como é que Deus vai me receber, como é que Deus vai gostar de mim? Só tem que fazer uma coisa, seja você na internet, seja alguém que esteja aqui nessa situação, só tem que fazer uma coisa: bater no peito, dizer: tu és Senhor, eu sou pecador, seja propício a mim, Senhor, seja propício a mim, me purifica. Aí você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai descer para casa, ou vai voltar para casa, ou vai continuar em casa, justificado. Essa é uma bênção que não dá para contabilizar, o quanto ela custa, o quanto de benefícios, porque o benefício é eterno, é imensurável. É a justificação que nos dá a salvação, o perdão e a pureza que tanto precisamos em Cristo. Feche seus olhos, gostaria de orar com você. A parábola foi contada porque alguns confiavam em si mesmos. Como que precisamos desse quebrantamento? Como que precisamos? Feche seus olhos. A palavra de Deus registra que muitos fariseus também creram em Jesus. E eles se tornaram verdadeiros adoradores. Então, ao olhar para a palavra de Deus, a gente vê que há solução para dois grupos de pessoas. Há solução para religiosos que acham que não precisam nem de Deus. E há solução para pecadores que acham que são tão maus, tão sujos, que Deus nunca os receberá. Os dois estão enganados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, seja religioso ou não, obtenha a vida eterna. E a paz que excede todo entendimento invadirá os nossos corações. Senhor, ora somos o publicano, ora somos o fariseu. Algumas vezes reconhecemos o nosso pecado e a gente chega de cabeça baixa. E tudo que a gente quer é o seu perdão. E às vezes até embutimos uma frase: Senhor, não farei novamente. Ah, Deus,
Como é leve receber o teu perdão, como é bom descarregar os nossos fardos em ti e receber da tua parte o renovo, o recomeço. É quando o Senhor fala para aquela mulher pega em adultério: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram embora. E ele diz: eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Talvez alguém precise ouvir essa palavra hoje, Senhor. Perdoados estão os teus pecados. E eu oro para que essa pessoa acolha no coração o perdão que ela não consegue dar a si mesma, mas que ela pode receber hoje da parte da pessoa mais importante que existe, que é o Senhor. Ó Deus, eu oro por nós quando nos identificamos com o fariseu, quando já sabemos nos comportar, quando nós já sabemos fazer o estereótipo, quando nós já conhecemos os ritos e parece que o nosso coração não se quebranta mais. Parece que estamos duros, parece que já oramos de nós para nós mesmos, parece que está rompida a comunicação entre nós e o Senhor. Então falamos para nós mesmos com entusiasmo, reforçando o que não somos, nos engrandecemos por aquilo que fazemos, mas no final estamos desconectados do Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, leva a gente ao quebrantamento, à humilhação, pois queremos nos humilhar debaixo da Tua poderosa mão, para que no Seu tempo o Senhor possa nos exaltar. Ó Senhor, Tu que sondas os corações, ministra sobre nossa vida, ministra para que haja transformação durável e permanente, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo, e eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?